Sim, eu sou um militante pela causa da interdisciplinaridade. Muito bem. Às vezes você vai precisar de um conhecimento lá. Eita, o falsete aí, ó. Estamos aqui com a minha amiga. Ela é top do falsete, viu? Lá da química, às vezes a gente vai precisar recorrer a um conhecimento lá da química, lá da física, lá da biologia, para responder uma questão de linguagem. E hoje a gente vai ver isso na nossa questão 23. Na prova amarela é a questão 29, na prova branca 34, na prova rosa 20 e chega na vibe. E essa questão aí deixou muita gente de calça curta, viu? Deixou muita gente passando aperto aí. É a questão do Cornélio Pena, do texto do Cornélio Pena. Vamos ver. Mas seu olhar verde, inconfundível, impressionante, iluminava com sua luz misteriosa as sombrias arcadas superciliares, ou seja, tinha um olhar inconfundível, impressionante, mas era um olhar tão iluminado, aí claro, na figura de linguagem muito trabalhada aí, um olhar tão iluminado com uma luz tão presente que iluminava as sombrias arcadas superciliares, né, das sobrancelhas aqui. E essas arcadas superciliares pareciam queimadas por ela, queimadas talvez por essa luz misteriosa, né? Dizia logo a sua origem cruzada e decantada através das misérias e dos orgulhos de homens de aventura, contadores de histórias fantásticas e de mulheres caladas e sofredoras que acompanhavam os maridos e amantes através das matas intermináveis, expostas às febres, às feras, às cobras do sertão indecifrável, ameaçador e sem fim, que elas percorriam com a ambição única de um pouso onde pudessem viver por alguns dias a vida ilusória de família e de lar, sempre no encalço dos homens, enfebrados pela procura do ouro e do diamante. Que lindo! Lindo! É do Cornélio Pena. Aliás, Cornélio é um nome que eu gosto, um nome bonito, porque é um nome que tem uma coisa cômica, mas ao mesmo tempo é um nome sério, né? Cornélio. Cornélio Pena, Fronteira, Rio de Janeiro, Tecnoprint, sem data. Enquanto Cornélio é um nome bonito, Tecnoprint, gostei não. Por motivos pessoais. Um dia eu explico. Ao descrever os olhos de Maria Santa, o narrador estabelece correlações. Então ele vai fazendo essas correlações, né? Ele vai relacionando coisas para fazer essa descrição. Por que ele relaciona essas coisas aí? Certo? Vamos ver isso aí com bastante calma, ok? Letra A. Ele estabelece correlações, ele vai relacionando coisas que refletem a caracterização da personagem como mestiça. Primeira coisa, ele está perguntando nessa descrição dos olhos, quando é feita a descrição dos olhos da Maria Santa. Para começo de conversa, esse livro Fronteira é do modernismo, né? O Cornélio Pena está produzindo ali no modernismo. E esse Fronteira, a gente vai ter uma história contada por uma pessoa que a gente não sabe bem quem é, mas uma das personagens apresentadas é a Maria Santa, que ninguém sabe se ela é santa mesmo. Se ela é santa, ninguém sabe por quê. É uma coisa que fica meio perdida. Talvez até daí venha o nome Fronteira, né? A gente não consegue entender onde é que está a verdade naquilo tudo ali. Né? Se aquela verdade existe, se não existe, qual que é, se é a pessoa A que está enxergando desse jeito, ou se não. O fato é que a Maria Santa é uma figura meio sagrada. As pessoas vão atrás dela em busca de milagre, em busca de alguma melhoria, alguma coisa da vida. Mas no fim das contas, a figura da Maria Santa, se eu posso dizer para você, eu não vou antecipar meu raciocínio não, vou deixar para a hora da resposta, tá bom? Mas vamos lá.
Então, ele está descrevendo os olhos da Maria Santa, os olhos verdes. E o narrador estabelece correlações, vai relacionando coisas. Essas correlações refletem o quê? A caracterização da personagem como mestiça. Essa letra A esqueci a palavra agora, mas tudo bem. Tem gente que fala que eu esqueço de mentira. Não, eu esqueço de verdade as coisas. É o distrator. Essa letra A é o distrator, é para distrair você, é para te pegar no pulo. Por quê? Porque essa letra A, ela vai cair nesse trechinho aqui, ó. Diziam logo a sua origem cruzada. Como se a origem cruzada apontasse para ela ser mestiça. Dela ser de uma origem mestiça. Mas essa origem cruzada, ela está apontando mais para uma coisa. Tá apontando mais para uma coisa figurativa, que você vai entender a partir de agora. Tá? Muita gente errou nessa letra A, marcou essa mestiça, mas é uma coisa mais figurativa. Primeiro, porque o olhar verde na biologia ele é recessivo, então seria uma coisa que, se ela fosse mestiça, se ela fosse miscigenada, provavelmente esse olhar verde já teria sumido. Mas aí é só uma especulação pelo olhar verde ser recessivo lá na biologia. Eu não sou da biologia, obviamente, mas quem é da biologia vai poder dizer melhor que eu. Ok. Agora, a questão não está nem aí, a questão não está na biologia, está nas ciências da natureza, mas não na biologia, está na fisicoquímica, nessa palavra aqui, decantada. O que é decantação? E aí eu vou seguir aqui, daqui a pouco a gente vai trabalhar essa palavra decantada. Então a letra A está incorreta. A gente tem um trechinho que faz a gente pensar que ela é mestiça, mas a gente vai ver daqui a pouco que o texto está dizendo muito mais do que isso. Muito mais. Não é uma questão de ela ser mestiça, miscigenada, etc. Não. Não está no físico. Tá, digamos, no psicológico ou no espiritual. E aí a gente tem uma fronteira nessa palavra. Na origem cruzada, a gente tem uma fronteira entre o físico e o psíquico. Letra A, então vamos riscar. Letra B. Construção do enredo de conquistas da família. A gente não tem nesse trecho uma abordagem à família dela. Na verdade, no livro como um todo não tem uma abordagem à família da Maria Santa. Então a gente não tem conquistas da família nesse trecho, porque simplesmente não tem conquista, não tem nada sobre família aí. Se fosse conquistas da personagem, talvez até alguma coisa a gente poderia pensar. Eu também acho que seria forçado, mas poderia pensar. Mas agora a família não é abordada aí de forma nenhuma nesse trechinho. Letra C. Relação conflituosa das mulheres e seus maridos. É outro distrator por causa desse trechinho aqui, ó. Acompanhavam os maridos e amantes através das matas intermináveis, mas não é a Maria Santa. Certo? Você vai entender daqui a pouco. Não é ela. Letra C, então, está incorreta. A gente não tem nada referente a mulheres e seus maridos estarem, essa relação conflituosa das mulheres e seus maridos estarem se refletindo nos olhos da Maria Santa. Nem fala de conflitos entre mulheres e maridos, né? Fala que as mulheres acompanhavam os maridos pela vida fora. Letra C, incorreta. Letra D, nostalgia, uma saudade, um desejo de rememorar, nostalgia do desejo de viver como os antepassados. O olhar da Maria Santa, reúne os antepassados dela, reúne a história dela, reúne o passado dela, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas não existe uma nostalgia nesse texto, um desejo de viver, sabe? De viver da forma que os antepassados viviam. Não existe esse desejo nela ou nos olhos dela. É que os olhos dela estão carregando ainda os antepassados ali. Está vivo ali naquele olhar. Letra D, incorreta. Vamos para a letra E, que é a resposta correta. E
é a resposta que está no gabarito. Já vou marcar de verde, já vou fazer o xizinho e vou te explicar o que tem nessa resposta E e o que faz esse texto ser tão bonito. A palavra decantada, que eu falei para você agora, na física química, físico-química, ela é o quê? A decantação é um processo de separação de misturas heterogêneas. Misturas de coisas diferentes, de coisas que não se misturam, né? É uma mistura é uma separação de misturas heterogêneas, esse processo de decantação, geralmente de misturas bifásicas, ou seja, de uma coisa sólida com uma coisa líquida, ou de um gás com uma coisa líquida, certo? Quando você quer separar isso, você faz uma decantação. Vou te dar um exemplo. Você tem um vidro com água e areia, ou com água e grãos de arroz. Aí, aquilo está misturado ali. Para você separar, é só você colocar aquele vidro quieto no lugar. A areia ou os grãos de arroz, ou o que quer que seja, vai descer para o fundo pela densidade. A água vai ficar em cima, você tira a água, pronto, sobrou aquilo ali dentro. Ou você pode também separar água de óleo, e aí você vai usar um filtro especial. Você vai. Na verdade, pode ser um funil, né? Usa-se, acho que é um funil, se não me engano. Eu não sou da química, obviamente, mas eu lembro das minhas aulas de química, porque eu gostava. Você usa um funil, você coloca por cima e aí você vai tirando do fundo, né? O que desceu, você vai tirando lentamente para não passar. Por exemplo, água e óleo. A água vai para o fundo. Você abre ali a torneirinha e vai tirando a água até sobrar só óleo em cima. E aí pronto, você separou. Mas sabe o que acontece na decantação? E se você é da química, você não vai me deixar mentir. A decantação não é um processo muito perfeito. Quando você separa essa água dessa areia ou desses grãos de arroz, a areia que sobra no fundo ela fica molhada. E talvez a água que você tirou no processo de decantação não vai estar tão limpa. Se for uma água com os grãos de arroz, às vezes vai estar uma água esbranquiçada, que você vai precisar passar por um outro processo, e o arroz vai estar molhado, às vezes inchado de água. Ou ao separar o óleo da água, às vezes vai passar um pouquinho de óleo na água no fundo, ou vai sobrar água em cima. É muito difícil fazer um processo muito perfeito de decantação. Ou seja, na história da nossa querida Maria Santa, ela foi passando por processos de decantação e coisas foram sobrando nela. E a gente vê, sabe o que? O que foi sobrando nela? Olha aqui, olha os processos de decantação pelos quais ela passou. Decantada através das misérias e dos orgulhos de homens de aventura. Então ela foi decantada disso aí. Sobrou um pouquinho ainda dessas misérias e dos orgulhos. Ela foi decantada também dos contadores de histórias fantásticas. Retirou-se ela, mas sobrou ainda um pouquinho disso nela. Sobrou um pouquinho nela das mulheres caladas e sofredoras quando foi feita essa decantação. Sobrou dessas mulheres que acompanhavam os maridos e amantes através das matas intermináveis, expostas às febres, às feras, às cobras do sertão indecifrável, ameaçadores sem fim, que elas percorriam com a ambição única de um pouso. Tudo isso que está nos antepassados, que está na história, que está na memória da Maria Santa, foi sendo retirado ao longo da vida e sobrou a Maria Santa nesse processo de decantação. Só que dessa origem cruzada, de tanta coisa que perpassou a origem dela, até ela chegar em quem ela era hoje, ela foi sobrando nisso tudo, mas restos disso, resquícios disso foram ficando nela. E esses resquícios eram visíveis no olhar inconfundível, impressionante, naquela luz e naquela arcada superciliar sombria. Sabe quando você encontra uma pessoa muito idosa e você olha para a pessoa, ela tá com aquele rosto enrugado, aquela feição de cansada, e você olha e pensa, essa pessoa deve ter tanta história para contar. Essa pessoa deve ter tanta vivência, essa pessoa deve ter sofrido tanta coisa, mas ao mesmo tempo deve ter se divertido com tanta coisa. Essa era a figura da Maria Santa.
E é por isso que a resposta D tá, que a resposta E está correta. São os antigos sofrimentos, e eu diria até mais, não só os sofrimentos, mas é que o texto coloca muito uma coisa mais sofrida, né? De ter que acompanhar os maridos, de estar exposta à febre, de estar das matas intermináveis, das feras, das cobras, da vida ilusória de família e de lar. Só coisas tristes, então só coisas sofridas. Ela sobrou em todos esses sofrimentos. Mas isso ainda está presente na consciência dela, no fluxo de consciência. Então a letra E está corretíssima. Corretíssima. E é isso que faz a origem dela ser cruzada. Não que ela fosse mestiça, a gente não tem uma descrição dela mais profunda, física, que possa permitir a gente dizer que ela era mestiça ou não. A origem cruzada é justamente tudo isso que foi perpassando a história dela. Como é a história de todos nós, por mais jovens ou velhos que nós sejamos, a nossa história é perpassada por muita coisa. E um dia, quando a gente for mais velho, a gente vai ter tanta coisa para lembrar e falar: nossa, eu passei por isso, eu vivi uma pandemia. Eu tive medo de morrer, eu vi gente perto de mim morrendo, eu passei por isso, passei por aquilo. Sabe? É mais ou menos nesse sentido. Só que em outra proporção, porque a gente está falando de outra época. O nosso querido Pena. Pena, eu estou confundindo com o Cornélio, né? Mas o nosso querido Pena, ele escreve no modernismo, mas ele escreve sobre histórias que se passam no século anterior. As histórias dele se passam no século XIX. Enquanto o modernismo é do século XX. Então, a gente está falando de realidades diferentes, mas um dia todos nós vamos carregar no nosso rosto marcas da nossa origem cruzada e decantada, através de tanta coisa que a gente viveu. É isso. Bora fechar. Muito bem. Então tá explicada essa questão que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Por que a origem da nossa querida Maria Santa é cruzada? Pela quantidade de coisa que ela passou. Na psicologia, eu fiz um semestre de psicologia na faculdade e falava-se muito das coisas que vão cruzando a nossa vida, sabe? Eu não lembro bem qual contexto, em qual área que era, mas eu sei que falava muito de coisas que vão nos perpassando na nossa existência até o fim dela. É isso. Agora você pode curtir, comentar e compartilhar esta aula que você vai estar contribuindo com o canal. E, claro, isso aí você sempre pôde, mas agora tem formas novas de você contribuir com o canal. Você pode fazer o seu Pix usando o QR Code ou o e-mail, e você também pode usar o recurso Valeu Demais, que é um recurso do próprio YouTube, você encontra aí embaixo. Das duas formas você consegue contribuir com o canal para que a gente tenha aí cada vez mais aulas para você. Aproveita, se inscreve, todo dia você recebe uma aula nova, pipocando no seu telefone e clica no card que vai aparecer aí em cima para você acessar a playlist com todas as correções do Enem 2022, ok? Por hoje é isso, beijo para você e fui, tchau!